Então a pirâmide da alimentação funciona assim, você tem uma base e aí essa base sustenta o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo. Ou seja, aquele pequenininho lá em cima ele é importante, mas se não tiver a base não faz sentido. E existe uma mesma pirâmide de treinamento e é importante você conhecer, porque às vezes você tem lá o piquinho lá em cima e a base lá embaixo, não. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. O que aconteceu ontem, joguinho do Brasil, vocês esqueceram da promoção da consultoria, um monte de gente mandando mensagem, Leandrão, não consegui fechar a consultoria, Leandrão, não consegui fechar a consultoria, me empolguei no jogo, então eu estou liberando mais 10 vagas exatamente agora, até a meia-noite, tá? Só acessar leandrotwin.com.br, mais informações aqui nos comentários. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto egipcial, né, a nossa pirâmide. O primeiro passo, a base da pirâmide, pessoal, eu sempre falo para os alunos da consultoria, o que eu mais quero de vocês? O movimento correto. Porque se o movimento estiver errado, você não vai hipertrofiar e você pode se machucar. Ah, estou fazendo um exercício de bíceps mais curtinho. De repente não vai fazer uma lesão, mas também não vai crescer. Agora, de repente você está fazendo um levantamento terra com as costas toda redonda, assim, parece um U, né? U de horrível. Você pode se machucar. Ou seja, a base de tudo, pessoal, movimento. Então perceba todos os movimentos que você está fazendo na academia. Se você tiver dúvida, lê do Twin mais tema, tem a execução aqui dos exercícios de forma correta, assiste o vídeo e vê se o seu está igual. Lê do meu está igual. Será que está mesmo? Se você tiver dúvida, grava a sua execução, porque às vezes você está executando e fala, não, está igualzinho do vídeo. Coloca para gravar e aí você assiste o vídeo, porque assistindo o vídeo na tela, às vezes você identifica coisas que não estão corretas. Então, primeiro de tudo, tá, pessoal? Movimento correto. Depois, movimento completo. Então, além de você estar fazendo uma execução perfeita, ela tem que ser explorando todo o arco de movimento. Porque imagina que eu faço isso aqui com o meu bíceps, ó. Eu tô recrutando ele? Sim, estou. Mas, e quando eu alongo tudo que dá e trago tudo que dá? Forcei no final para ficar bonito. Leandro, não ficou bonito, ninguém perguntou nada. Você está explorando todas as fibras, todos os ângulos diferentes. Então, por exemplo, vocês sabem bem que quando você está fazendo um tríceps corda e você dá aquela esticada no final, você está trabalhando um pouco mais da cabeça longa. Então imagina você fazer um movimento mais curto. Agora você reproduz isso para qualquer grupamento muscular. Você vai perceber que você vai atingir uma região e uma outra não. E isso não vai fazer uma musculatura bonita. Então, o movimento completo. Próximo passo da nossa pirâmide, velocidade de execução. Nós sabemos que a fase excêntrica do movimento, ou seja, a descida, estou fazendo um supino, a descida, a volta, estou fazendo aqui um puxador, ó, a ida do puxador e a volta do puxador de dorsal. Toda essa fase excêntrica, ela é mais hipertrófica do que a concêntrica. Estou fazendo uma remada. Pá, essa fase tem uma importância. Agora, essa volta tem uma importância maior. Então, você fazer uma velocidade adequada é muito importante. Isso a gente chama de quê? Cadência de treino, certo? Eu expliquei isso no meu curso que ensina como montar um treino e periodização do zero. Essa cadência, você deve fazer uma concêntrica um pouco mais veloz e uma excêntrica um pouco mais concentrada. Os valores aqui vão depender de objetivos, de pessoas, enfim, vocês sabem muito bem disso. Você sabe que aqui eu vou falar de uma maneira genérica, mas sim, ainda assim assertiva, né? O que eu estou dando aqui para vocês? Uma bússola. Então, norte, sul, leste, oeste. Então eu sei que é para o norte. Então, mais ou menos uma cadência legal aqui que vai atender a maior parte de vocês. 1 segundo na concêntrica, 1, 2 na excêntrica. 1, 2, 3 na excêntrica, tá bom, tá? De novo, existe uma técnica chamada super slow, que a gente vai fazer muito mais lento, mas não vamos problematizar demais. Vamos ficar aqui na boa, ó. 1 segundo na concêntrica, 1, 2 na excêntrica. 1 na concêntrica, 1, 2 na excêntrica. Isso você pode reproduzir para todo o resto do seu corpo. Agora que o movimento está perfeito, completo e cadenciado, a gente vai pensar em que na estrutura do nosso treino? Número de séries. Por que não número de exercícios? Lá na caixinha de perguntas eu recebo muito, que eu abro todo dia lá no Instagram, me manda a sua que tem uma aberta. Ah, Leandro, eu faço 4 exercícios de peito. Mas e se um for GVT? Aí já vai 10 séries. E se você faz 2 séries no pec deck? É um exercício, mas são 2 séries. Ou seja, não vai por número de exercício, vai por número
de séries. E a gente tem alguns valores aqui que eu já expliquei no canal, quantas séries fazer para cada grupo muscular. Determinei o número de séries. Agora nós vamos para o número de repetições. A gente sabe, tá, tem estudo para isso, mostrando que repetições altas, como por exemplo 20, 25 repetições, também geram hipertrofia, desde que você treine até a falha. Mas essas mesmas pesquisas nos mostram o quê? Que repetições baixas, 2, 3 movimentos, às vezes você não vai até a falha. Por exemplo, eu aguento fazer 4, eu faço 3, eu vou ter resultado. Eu aguento fazer 25, eu faço 23, eu não vou ter resultado. Ou seja, você vê que a nossa modalidade é muito mais de força do que de resistência. Mas o número de repetições para a hipertrofia, onde você levar até a falha com segurança em longo prazo, porque se ficar treinando até a falha com 2 repetições máximas, a sua articulação vai sofrer demais. Então, mais ou menos entre 6 a 15 movimentos. E agora, a gente vai ter aqui o tempo de intervalo. A gente sabe que num treinamento de resistência muscular localizada, a gente quer um tempo de tensão maior. Então a gente faz um tempo de descanso menor para manter a musculatura mais ativa pelo mesmo tempo analisado. E quando a gente vai analisar um treino de força, a gente quer um tempo muito maior de recuperação para que a segunda série saia tão boa ou melhor do que a primeira. Então são princípios diferentes. No RML, com 30 segundos de descanso entre as séries, eu não vou conseguir fazer uma série igual à primeira, né? Se eu levar até a falha. No treino de força, eu descansando 5 minutos entre as séries, eu vou conseguir. Ou vou chegar muito mais próximo do que a primeira situação. O hipertrofia vai ficar no meio do caminho, tá? Então um tempo de descanso mais ou menos, lembra de novo que eu vou dar para vocês, bússola, não GPS. Nós vamos fazer no meio do caminho, mais ou menos entre 1 a 2 minutos. Então os exercícios mais leves, mais próximos de 1 minuto, 45 segundos, 1 minuto e 15. Os exercícios mais pesados, 1 minuto e 45, 2 minutos, 2 minutos e 15. Se for muito pesado, seu condicionamento não está bom, você pode até descansar 2, 3 minutos, quem sabe, por exemplo, num agachamento livre, num levantamento terra. A gente quer fazer uma recuperação, que a gente faça uma segunda série, né? Quase tão boa quanto a primeira. Então eu fiz 10 repetições até a falha na primeira. Eu quero fazer umas 8, 9 repetições na segunda. E o tempo de descanso é encaixado aí. Se eu vou fazer uma rosquinha concentrada, é muito diferente de fazer um agachamentozão livre. E aí depois de tudo isso, vamos recapitular? Movimento correto, movimento completo, cadência perfeita, número de séries, número de repetições, tempo de intervalo. Qual é o piquinho? Leandro, eu fiquei aqui esperando, né, você dá o piquinho. Qual é o piquinho da pirâmide? É a carga. Pô, Leandro, mas a carga não é importante? Não, a carga é muito importante. Ela está na pirâmide, certo? Só que ela está lá em cima. Ou seja, depois que tudo tiver bonitinho, certinho com o seu treino, série, repetição, exercício, movimento, cadência, maravilha, agora nós vamos adequar a carga nisso. Então, a pergunta que o pessoal às vezes faz, quanto eu coloco de peso? Não, isso daí é a última coisa que importa. Vamos fazer um movimento completo, tempo de descanso. Quanto é que eu aguento pegar nessas circunstâncias? Eu aguento pegar 20. Pô, Leandro, eu estava pegando 30. Sim, mas fazendo errado. Aí fazendo errado eu pego 1 milhão. Não pega não, Leandro. Não, mas vamos dizer que eu pegue. Eu vou pegar um monte de peso. Vou fazer isometria aqui. Irrelevante para a hipertrofia. Então a carga, ela vai se adequar no restante. E não o contrário. Se você faz um supino em primeiro exercício ou em quarto exercício, você vai pegar cargas diferentes. Se você tentar manter a mesma carga no quarto exercício do primeiro, você vai se lesionar. Você não vai conseguir fazer o número de repetições que você estabeleceu. Ou seja, a carga é a última coisa que importa. Porque o que mais importa para a hipertrofia é essa pirâmide que eu acabei de falar, treinando até a falha. Então eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui. Não esquece que eu estou liberando lá 10 vagas da minha consultoria de Black Friday, certo? Até meia-noite. E dê uma olhada nesse vídeo aqui que ensina como treinar até a falha de verdade na prática.